Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 262 do Jurisprudência em Teses do STJ. E o tema dessa edição é Medidas Socioeducativas, segunda edição acerca do tema. E se você gosta do nosso conteúdo, já deixa aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify, ajuda demais. Já deixa também aquele comentário, aquele like, compartilha na sua rede social e marca a gente. Tudo isso fortalece demais esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos em frente. Primeira tese de hoje, tese 1. A gravidade do ato infracional e as condições pessoais do adolescente devem ser observadas na aplicação da medida socioeducativa, que tem como objetivo promover sua ressocialização, proteger sua segurança e sua integridade física e psicológica e retirá-lo de forma efetiva da situação de risco social em que se encontra. Então, beleza. Qual é o grande fundamento dessa tese? Podemos dizer que é a finalidade pedagógico-protetiva da proteção integral e também uma questão de adequação, não é proporcionalidade, mas especificamente eu penso em adequação, na medida em que aquela medida socioeducativa aplicada deve levar em consideração não somente a gravidade do fato praticado, mas também as condições pessoais do adolescente infrator. Gente, mesmo no âmbito do direito penal, isso é uma realidade, não é? Então, basta ver que na primeira fase da dosimetria, lá no direito penal, lá na aplicação da pena, nós vamos verificar as circunstâncias do crime, lá no artigo 59. Então, nós vamos ver coisas como a personalidade do agente, como a culpabilidade, os antecedentes, enfim. Lá no artigo 59 nós temos, aqueles 7 vetores que vão ser utilizados na aplicação na primeira fase da dosimetria. Então, mesmo no âmbito do direito penal, nós vamos verificar as condições desse autor do crime, e isso vai ter impacto, não é? Da mesma forma, quando nós falamos em ato infracional. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo didático. O Pedro, adolescente, ele nunca foi flagrado cometendo ato infracional, ele é estudante do primeiro ano do ensino médio e ele foi apreendido por ato infracional análogo ao roubo majorado. Então, ele praticou uma grave ameaça, mas sem lesões à vítima. O Ministério Público requereu desde logo a internação e alegando que foi um ato infracional de extrema gravidade, que isso por si só bastaria para justificar a privação de liberdade. Aí, gente, bora lá. É correta a imposição dessa internação tão somente em razão da gravidade do ato? Gente, não, tá? No caso concreto, pode ser que ele venha a ser internado, inclusive, em uma internação provisória? Claro que pode. Mas é correto justificar isso tão somente com base na gravidade do ato infracional praticado? Não. Por quê? Porque é necessária uma valoração conjunta, ato praticado mais condições pessoais, especialmente que tendo em vista a finalidade pedagógica e protetiva dessa medida socioeducativa que deverá ser aplicada. Então, pode-se verificar que, no caso concreto, uma semi-liberdade ou mesmo algum tipo de medida menos gravosa pode ser interessante por alguma situação específica, não é? Que demonstra que será mais efetivo para a reeducação desse adolescente. Sobre o tema, gente, nós temos uma súmula muito relevante, a súmula 492 do STJ, que diz que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Ou seja, mesma ratio, não é? O crime de tráfico de drogas é grave. Isso vai justificar necessariamente uma internação? Não, não é? E, na verdade, muito cuidado com essa súmula, tá? Porque a posição mais correta é a de que, na verdade,
sequer cabe, via de regra, a internação em virtude do tráfico de drogas, ou melhor, em virtude do ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Por quê? Porque não é um ato infracional cometido com violência ou grave ameaça. Então, não havendo reiteração, a princípio, nem caberia. Então, como é que ficou a tese 1? A gravidade do ato infracional e as condições pessoais do adolescente devem ser observadas na aplicação da medida socioeducativa, que tem como objetivo promover a ressocialização, proteger sua segurança e sua integridade física e psicológica e retirá-lo de forma efetiva da situação de risco social em que se encontra. Seguindo em frente, próxima tese, tese 2, é o mesmo teor da súmula 342 do STJ. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Então, imagina uma situação assim. O adolescente, na audiência de apresentação, ele confessou que subtraiu um telefone celular, ou seja, um ato infracional análogo ao furto. Diante dessa confissão, todo mundo dispensa a produção de provas e o juiz já julga. Está correto? Isso é possível? Gente, isso não é possível nem aqui e nem se fosse um crime, nem em processo penal também. Não é possível a desistência de outras provas em virtude da confissão. Confissão sozinho não faz nada, confissão sozinho não é suficiente para a aplicação de medida socioeducativa nem para a condenação criminal, beleza? Sobre o tema, você vai fundamentar no artigo 114 do ECA. A imposição das medidas previstas nos incisos 2 a 6 do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e de materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão nos termos do artigo 127, parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. E aqui a gente até pode ver como uma exceção, duas exceções, na verdade. Então, na remissão, então seria possível abrir mão dessa prova, dessa produção probatória, e também caso vá ser aplicada simplesmente uma advertência. Então, para levar a carão do juiz, basta indício suficiente de autoria e prova da materialidade. Beleza? Então, como é que ficou a tese 2? No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Seguindo em frente, tese 3 e 4, faremos aqui a análise conjunta. Tese 3, a execução de medida socioeducativa não depende do esgotamento das vias recursais em atendimento ao princípio da intervenção precoce e da atualidade da medida aplicada. Tese 4, em razão da natureza pedagógica e ressocializadora da medida socioeducativa, sua imediata execução não viola o princípio da não culpabilidade. Então, aqui nós temos uma grande diferença em relação ao processo criminal, não é? Qual é essa diferença? É de que, quando nós falamos de crime, a execução é após o trânsito em julgado, salvo quando nós falamos em uma prisão preventiva. Aí realmente é possível a prisão preventiva no curso do processo, no curso do inquérito, beleza. Mas quando nós falamos em definitivamente aplicar a pena, aí é necessário uma condenação definitiva, um trânsito em julgado. E para aplicar a medida socioeducativa também precisa desse trânsito em julgado? Não. Sabe por quê? Porque aqui nós falamos em princípio da intervenção precoce. Aqui nós falamos na natureza pedagógica e protetiva dessa medida socioeducativa. Então, a resposta tem que ser atual. Não é possível esperar um trânsito em julgado, que pode demorar, e a pessoa pode até atingir a maioridade nesse meio tempo, durante essa tramitação. Lembrando também, nós vamos conversar sobre isso, que o prazo prescricional aqui é muito curto para a aplicação dessa medida socioeducativa. Mas, na verdade, mesmo a ratio aqui nem é isso. Nem é necessariamente porque a pessoa pode atingir a maioridade ou porque pode prescrever, não. Na verdade, é porque
a atuação tem que ser atual, né? Nós temos o princípio da atualidade e nós temos também o princípio da intervenção precoce. E ao lado disso, a natureza pedagógica e protetiva, não é, dessa aplicação da medida socioeducativa. Então, como é que ficaram? Tese 3 e 4. Tese 3, a execução de medida protetiva não depende do esgotamento das vias recursais, em atenção ao princípio da intervenção precoce e da atualidade da medida aplicada. Tese 4, em razão da natureza pedagógica e ressocializadora da medida socioeducativa, sua imediata execução não viola o princípio da não culpabilidade. Próxima tese, tese 5. As medidas socioeducativas com privação de liberdade devem observar o princípio da atualidade. Assim, no momento da aplicação, deve-se avaliar se a intervenção é necessária e adequada à situação de perigo vivenciada pelo adolescente. Essa tese, gente, dialoga muito bem com a tese 1, não é? Vocês se lembram que a primeira tese que nós comentamos hoje dizia que na aplicação da medida socioeducativa não se pode levar em consideração tão somente a gravidade do ato infracional, mas também é necessário levar em consideração a situação daquele adolescente que cometeu o ato. Aqui a tese 5 dialoga com isso. Então ela diz assim, olha, deve-se observar o princípio da atualidade. Então, deve-se verificar no momento da aplicação se a medida é necessária, se é adequada àquela situação de perigo que é vivenciada pelo adolescente naquele momento. Então eu trouxe aqui um exemplo didático. A Ana, em 2020, com 13 anos de idade, foi apreendida portando drogas. O processo demorou um pouco e lá em 2024 ela já tinha 17 anos e o Tribunal de Justiça determinou sua internação com base na gravidade desse ato infracional que foi praticado 4 anos antes. A Ana, nesse período, não foi flagrada cometendo nenhum tipo de ato infracional novo. Aí você imagina também que ela estava indo bem na escola, que ela estava começando no estágio. Então, assim, estava levando a vida dela, né, de uma forma legal, estava tudo caminhando bem. E aí, 4 anos depois, já perto de completar a maioridade, determinou-se a aplicação de uma internação. É possível nesse caso concreto? Não. Por quê? Por conta do princípio da atualidade. E aí aquilo que nós conversamos, não é? A intervenção tem que ser precoce, ela tem que ser atual, tem que fazer sentido naquele momento. E é até por isso que não se exige trânsito em julgado. E a finalidade não é pedagógico-preventiva. Não é isso? É de reeducação. Então, olha só. Nesse caso concreto, especificamente, o STJ entendeu que esse lapso temporal entre o fato e a sanção, ele acabou convertendo essa medida em algo meramente retributivo. Então, seria algo punitivo, o que é incompatível com a finalidade socioeducativa. E entendeu que só é possível você superar essa demora, né, mesmo assim aplicar uma medida socioeducativa, se for algo em meio aberto. Então ela poderia, por exemplo, receber uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, até aí tudo bem. Mas uma internação não, porque já é algo que deixou de ser atual, né? 4 anos na vida do adolescente é muita coisa já mudou e provavelmente isso já não vai fazer o sentido, vai ser um retrocesso. Então, nesse exemplo didático que eu trouxe para vocês, que eu inventei aqui os detalhes, não é? Que a adolescente 4 anos atrás foi apreendida portando drogas, mas agora, já quase na maioridade, está estudando, está no estágio, está levando a vida dela, provavelmente ser internada vai ser um regresso, não é? Não vai ter nenhuma eficácia socioeducativa, como na prática a gente quase nunca tem, não é? A letra da lei é muito bonita, mas um centro socioeducativo é muito parecido com a prisão, né? Então, finalidade socioeducativa é só na letra da lei mesmo, mas nesse caso concreto fica muito evidenciado que não vai ter, então não se aplica, né? Então, tese 5, as medidas socioeducativas, como privação de liberdade, devem observar o princípio da atualidade. Assim, no momento da aplicação, deve-se avaliar
se a intervenção é necessária e adequada à situação de perigo vivenciada pelo adolescente. Gente, vou fazer aquele jabá bem rápido. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Você vai dividir os seus estudos entre antes e depois do Clube da Lei, porque vai de uma vez por todas organizar o teu estudo de lei seca e jurisprudência por um material semanalmente atualizado e organizado de forma a você ter uma continuidade de estudos, sem precisar reiniciar a cada novo edital, a cada novo concurso. Então vem fazer parte, eu te aguardo, o valor é super acessível. E se você parcelar isso aí no seu cartão, vai dar mais barato do que a sua cotinha naquela pizza da sexta-feira. Então vem fazer parte e vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um super diferencial também na sua prova de títulos. Então, gente, palavra da sorte de hoje é mochila. Então, para eu saber que você está me ouvindo, digita aí nos comentários mochila, que aí eu vou saber que eu não estou conversando sozinho e que você está concentrado me ouvindo, inclusive ouvindo esse pequeno jabazinho que paga as contas e me possibilita gravar para vocês todas as semanas. Então, seguindo em frente, vamos analisar conjuntamente as teses 6 e 9. Tese 6. Para medidas socioeducativas sem termo final, deve-se considerar o prazo máximo de 3 anos para o cálculo do prazo prescricional. Tese 9. Em caso de descumprimento de condição imposta em remissão pré-processual, a prescrição da pretensão socioeducativa é, em regra, regulada pelo prazo máximo de duração da medida mais severa prevista no ECA, isto é, o período de 3 anos de internação. Gente, muito cuidado para não entender isso errado, por favor. O que essas teses estão dizendo? É que a prescrição se dá em 3 anos? Não, não é isso. O que essas teses estão dizendo é que quando não houver prazo determinado, a medida será cumprida pelo prazo máximo de 3 anos. Olha só, artigo 121, parágrafo 3º do ECA. Em nenhuma hipótese, o prazo máximo de internação excederá a 3 anos. Então, você vai considerar como um prazo de 3 anos dessa medida. E aí, qual o impacto disso? É que você vai lá no Código Penal, você vai ver quais são os prazos prescricionais. Então, vamos lá no artigo 109 do Código Penal. Você vai ver que uma medida aplicada por 3 anos prescreve em 8 anos. Olha só, prescreve em 8 anos se a pena máxima é superior a 2 e não excede a 4. Então, 3 anos prescreve em 8. Aí qual o detalhe? O artigo 115 diz que se o criminoso ao tempo do crime era menor de 21 anos, aí esse prazo prescricional cai pela metade. Mesma coisa se fosse maior de 70 na data da sentença. Então, fica 4 anos. Então, olha só, em quanto tempo prescreve essa medida que foi aplicada por prazo indeterminado? Em 4 anos, beleza? Porque a aplicação do artigo 109, inciso 4, combinado com o artigo 115 do Código Penal. Você vai utilizar como base uma pena, digamos assim, de 3 anos, né? Uma medida socioeducativa de 3 anos, e aí você vai verificar lá no Código Penal qual seria o prazo prescricional e ele vai ser aplicável aqui no âmbito das medidas socioeducativas. Sobre o tema, súmula 338 do STJ, a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Então, nós temos uma aplicação, não é, do Código Penal, aqui nesse caso, ante a ausência de previsão específica no ECA, beleza? Então, acredito que ficou claro, né? E se a medida tiver prazo determinado, aí, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, ela é aplicada por até 6 meses. Aí você vai pegar um prazo de 6 meses, você vai verificar que uma pena inferior a 1 ano prescreve em 3 e é reduzido pela metade, né? Menor de 21 anos a data do fato, então 1 ano e meio é o prazo prescricional, beleza? Então, quando falamos em 3 anos, é como se fosse a pena, não é? Você vai pegar como se fosse uma pena de 3 anos e vai ver em quanto tempo prescreve. Muito cuidado com essas teses, então. Então, tese 6, para medida socioeducativa sem termo final,
deve-se considerar o período máximo de 3 anos para cálculo do prazo prescricional. E sobre a tese 9, ela trata de remissão pré-processual. Então, a remissão pré-processual é uma forma de exclusão do processo, mas caso haja um descumprimento, o processo volta a correr. E aí, nesse caso, você tem que pensar, como é que eu vou calcular o prazo prescricional aqui? Aí você vai olhar qual é o prazo máximo da medida mais severa prevista no ECA. Por quê? Porque o processo vai voltar a correr e ainda vai se verificar o que vai ser aplicado. E aí você pega esse prazo de 3 anos e nós já vimos que isso vai dar um prazo prescricional de 4 anos. Então, tese 9, em caso de descumprimento de condição imposta em remissão pré-processual, a prescrição da pretensão socioeducativa é, em regra, regulada pelo prazo máximo de duração da medida mais severa prevista no ECA, isto é, o período de 3 anos de internação. Seguindo em frente, tese 8, a remissão judicial, após iniciado o procedimento de representação, pode ser aplicada em qualquer momento antes da prolação da sentença, como forma de suspensão do processo, e admite a acumulação com medidas socioeducativas em meio aberto. Eu deixei de aprofundar com vocês a questão da remissão na tese 7 para fazer isso agora na tese 8, então vamos conversar um pouquinho sobre essa tal dessa remissão. O que seria isso, não é? A remissão é um instituto que está previsto lá no ECA, especificamente lá nos artigos 126 a 128, e ela pode ocorrer em 2 momentos. Tanto há uma remissão pré-processual, que ela é oferecida pelo representante do Ministério Público como uma forma de exclusão do processo, quanto também nós temos a remissão processual, que ela é concedida pela autoridade judiciária e que ela vai importar na suspensão ou extinção do processo. E essa segunda, ela pode ser oferecida até a prolação da sentença. E ela pode ser própria ou imprópria. Ela é própria quando ela for uma remissão sem a imposição de qualquer medida. Por outro lado, ela é imprópria quando ela aplica uma medida socioeducativa, que só não pode ser aqui internação ou semi-liberdade. Pode ser alguma medida socioeducativa de meio aberto, beleza? Então imagina, nós temos um procedimento judicial para apuração de um ato infracional e o juiz concedeu uma remissão aplicando uma liberdade assistida. Acontece que o adolescente descumpriu as medidas. O que acontece? Esse processo que estava suspenso, ele volta a correr. Aí, só para ficar mais claro ainda a tese 7, você vai verificar nesse momento se ocorreu prescrição, não é? Antes de voltar a correr com esse processo. E aí, qual vai ser o marco? Você vai ver se já se passaram mais de 4 anos. Por quê? Porque você vai pegar a pena máxima que pode ser aplicada, que é de 3 anos, e nós já vimos, né? 3 anos prescreve em 8, metade de 8 por ser o adolescente menor de 21 anos, vai ser 4 anos, beleza? E qual é o aprofundamento da tese 8? Que essa remissão judicial ela pode ser aplicada até a prolação da sentença. Ela suspende o processo e admite essa acumulação com medida socioeducativa de meio aberto. Como é que fica então a tese 8? A remissão judicial, após iniciado o processo da representação, pode ser aplicada em qualquer momento antes da prolação da sentença, como forma de suspensão do processo e admite a acumulação com medidas socioeducativas de meio aberto. Seguindo em frente, última tese de hoje, a tese 10, ficou da seguinte forma: a medida protetiva de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar, imposta a menor infrator, não pode ter duração superior ao limite de 3 anos previsto para a medida socioeducativa de internação. Então, imagina a situação do adolescente que ele praticou um ato infracional, mas no decorrer do procedimento judicial se verificou que ele tem algum tipo de transtorno. Então, eu trouxe aqui um caso do Pedro, que ele teria um transtorno bipolar. E por conta desse transtorno grave, ele precisou de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar. O que o juiz faz? Ele suspende a execução da medida que foi inicialmente aplicada e esse adolescente vai ficar em
em regime hospitalar para tratamento psiquiátrico. Qual o prazo mínimo possível? Mas há um prazo máximo, qual é? 3 anos. Vai valer sempre esse prazo máximo de 3 anos, que está lá no 121, parágrafo 3º, em nenhuma hipótese, o prazo máximo de internação excederá 3 anos. Então é a máxima, não é? Esse prazo de 3 anos vai valer sempre que tratarmos de ato infracional. Ah, professor, mas aqui não é medida socioeducativa, aqui é uma medida de proteção, é uma medida protetiva. Mesmo assim, tá? Mesmo assim vai ter prazo máximo. Então, tese 10, a medida protetiva de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar imposta a menor infrator não pode ter duração superior ao limite de 3 anos previsto para a medida socioeducativa de internação. E por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então já aproveita e compartilha com aquele amigo, naquele grupo cheio de gente interessada, na sua rede social preferida e marca a gente. Deixa aquele like e nos avalia com 5 estrelas no Spotify. Tudo isso ajuda demais, você não tem noção. Então por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.